Alô, alô, estou falando diretamente de Budapeste, capital da Hungria. Vale a pena reservar um passeio aqui noturno, onde vão te contar a história de o Conde Drácula. Então, o que é realmente ficção e o que é realmente a realidade, o que foi, né? Então, olha só que bonito. Eu vou falando, vocês vão vendo aqui. Legal. Então, século XVI, o pai, filho, Vlad, fizeram os condes de uma parte que na época fazia parte da Hungria, hoje faz parte da Romênia, não é a Transilvânia, hein? Falam que é Transilvânia e tal, mas não, era bem do lado um castelo na Esláquia, que chamava. Então, e esse castelo, ele era assim, era uma época onde havia um controle parcial do Império Otomano, os turcos, aqui o que fazia parte da Hungria, e alternava com a parte austríaca de uma família muito importante dos Habsburg. E havia uma alternância tal. Então, na época, lá em Eláquia, o conde e o Vlad, o filho, eles meio que tentavam sobreviver negociando com essas duas influências de poder. E o que aconteceu? Quando os otomanos, os turcos, mandaram alguns representantes para cobrar impostos ao filho, ele não quis. Ele realmente ficou louco com essa história de ter que pagar imposto aos turcos. Mas antes disso, deixa eu dar um pouco de contexto na personalidade, tanto do pai quanto do filho. Contexto genético, olha só, genético. O pai, ele tinha um problema ele nasceu com o olho totalmente branco, então ele dava medo às pessoas, mas ele conseguia ver. O filho, ele nasceu com um problema genético, ele era extremamente pálido. Pois é, a pele assim, parecia que dizem aí que parecia uma pessoa até morta, tal, mas era simplesmente um problema genético. Agora o problema é que ambos, o pai e o filho, eles eram assim, psicopatas e criminais. Então, o que eles faziam para estabelecer a ordem perto lá desse castelo na Esláquia? Eles implementavam um sistema onde, se alguém cometia algum crime, alguma roubo ou alguma coisa fora da ordem, a pessoa era simplesmente impaled. Impaled, eu não sei nem como explicar isso aí, tipo assim, é muito cruel. Botava a pessoa assim, tinha um arpão perpendicular ao chão e colocava uma pessoa de cima do arpão, e aí para baixo a força da gravidade tinha um papel, e vocês conseguem imaginar o que acontecia, com uma morte muito cruel. Então os dois tinham essa coisa psicopata, criminal, e eram conhecidos por isso. Um pouquinho mais de contexto. O pai, ele fazia parte de uma ordem dos dragões em Luxemburgo, dragões, e aí por isso que veio esse dragão na língua aqui húngara, se chama Dracul, e por isso passou a ser Drácula. Então, o Conde Drácula, o pai, mas aí o filho é o Conde Drácula realmente por causa dessa ordem dos dragões. Então, voltando aí aos enviados da Turquia, lá do Império Otomano, para pagar imposto, o filho não quis, e mais do que isso, ele pegou os representantes do Império Otomano e impaled, colocaram os representantes com aquela morte terrível, impaled naquela harpa perpendicular, de cima para baixo. Vocês imaginam como é. E aí, olha a catedral, que bonita. Telhado. Ele fez isso com os enviados do sultão. O sultão, obviamente, levou muito a sério e mandou uma pequena parte do exército, alguns milhares de pessoas, para tentar intimidar o Vlad, the Impaler.
Só que isso não funcionou, porque Vlad ele era um grande estrategista, ele usava o medo para ganhar suas batalhas. Ele tinha táticas muito incomuns na época, que era atacar durante a noite e fazer esse procedimento, essas mortes terríveis com os capturados do exército inimigo. Então isso aí ele foi bem sucedido, e aí depois o exército otomã, o sultão mandou uma parte muito maior, milhares e milhares de soldados. O Vlad já antecipou e fez uma estratégia assim muito inteligente na época. Ele queimou basicamente todos os campos, as possibilidades de alimentação, de suprimento do exército otomã, e além disso ele acabou com os animais. Então ele queria vencer o inimigo através da escassez dos suprimentos, da alimentação, de água, até envenenou todos os poços, etc. E o que aconteceu? Ele fez isso, o inimigo chegou, o exército chegou, e além de ter chegado bem defasado com relação à parte alimentar, viu essas imagens daquela primeira amostra que foi tentar retirar o Vlad do poder. Aquelas pessoas, um grupo enorme, milhares e milhares de pessoas simplesmente impaled. Aquela morte com arpão, amostra o cheiro dos cadáveres, etc. Então, quando eles viram aquilo, decidiram voltar, viram e automaticamente voltaram. Então, Vlad the Impaler é considerado até que um herói, porque ele conteve a invasão do Império Otomã no que é a atual Romênia hoje, que era parte da Valáquia, tá bom? Não é Transilvânia. Então essa é a história que se passou, não é uma coisa fictícia, tem muita realidade, já tem arquivos históricos sobre isso, é isso que o Turti fala. E o que é ficção, isso aí deu uma grande abertura para a imaginação de escritores, e aí essa coisa de que virou vampiro, que vira morcego, aí já, claro, é ficção. Mas esse é o contexto. Então espero que vocês tenham gostado. Tem mais histórias, por exemplo, a Condessa Sangrenta, que... Bom, aí já fica mais tempo. Condessa é o seguinte, ela era uma pessoa, também mais ou menos século XV, ela era uma pessoa muito triste, muito decepcionada com a própria aparência e apavorada com o fato que ela iria envelhecer como qualquer pessoa. E ela era muito agressiva. Numa dessas agressões, ela bateu, acho que alguma servidora, e espirrou sangue nela, e ela esfregou o sangue da servidora até para tirar da mão, e ela percebeu que na cabeça dela que aquele sangue fez a pele dela ficar melhor. E o que aconteceu? Ela ficou obcecada com isso, e ela achou que tendo o sangue das jovens mais assim da região aqui, ela poderia rejuvenescer. Então vocês imaginam o que ela fez? Ela é responsável pelo assassinato de várias jovens, e para realmente ficar passando o sangue delas, tomando banho de sangue. Eu não quero nem contar isso aí, mas enfim, é a chamada a Duquesa Sangrenta, a Bloody Countess. Tá bom? Então é por isso que essas histórias acabam aparecendo, mistura com Drácula, mas realmente tem uma parte que é a realidade e outra parte que é a ficção. Tá bom? E, bom, olha só, tem um colorido. Aqui quem fala é alemão, hoje com assuntos um pouco diferentes. Repórter Corredor, correspondente internacional.